sobre o dom de línguas estranhas. Nós precisamos falar acerca desse assunto. Presta atenção nesse vídeo que estão me marcando, eu já comento ao final dele, olha só. Definição de falar em outras línguas, ela não é clara no Antigo Testamento, mas é muito clara no Novo Testamento. Paulo fala de duas possibilidades em 1 Coríntios 13, quando ele vai enfatizar o amor. E diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, né? Ele chega àquela conclusão de que essa manifestação sem amor, ela não tem importância. Mas ele não está dizendo que tendo amor, nós não precisamos da outra manifestação. Ele está dizendo que ela não pode ficar sem amor, e não que o amor simplesmente jogou fora todas as outras. Aliás, é uma das maneiras pelas quais nós podemos viver de forma legítima e completa as manifestações do Espírito Santo. Então, Paulo abre um leque de possibilidades. Ele está falando de línguas dos homens e dos anjos. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz, quando foram cheios do Espírito, passaram a falar em outras línguas. Versículo 4 usa a expressão glossa. É daí que saiu na teologia a expressão glossolalia, para se referir ao falar em línguas. Paulo, em 1 Coríntios 14, vai usar muito essa expressão. Alguns tentam dizer, não, o que está escrito lá em Atos 2 é que eles falaram dialetos, tanto que as pessoas os ouviam na própria língua. Sim, a partir do versículo 5, você vai ver o testemunho de gente dizendo que os ouviam falar no seu próprio dialeto das grandezas de Deus. Mas quando você continua olhando e consultando as declarações, né, que nós podemos dizer bem alinhadinhos com o original grego, de novo, vai haver um intercâmbio e Lucas vai voltar ao uso da palavra glossa, né? Então, por exemplo, no versículo 6, a Bíblia diz, porquanto os ouviam, cada um os ouviam falar na sua própria língua, no original, dialectos. Verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura todos esses, galileus, todos esses estão aí falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, né? A palavra usada aqui, mais uma vez, né? Na língua materna, você tem a expressão dialectos. Agora, à medida que você olha a descrição, né, daquilo que aconteceu e de como Paulo vai tratar essas verdades no Novo Testamento, o intercâmbio com a palavra glossa é indiscutível, seja, né, o uso anterior do versículo 4, né, ou seja, aquilo que eu e você podemos olhar em 1 Coríntios, em especial o capítulo 14, como eu vou apresentar para vocês. O 14 então, para mim é primordial. A possibilidade de que essa manifestação ela possa nos levar a falar o que Paulo chama de língua dos anjos. Nós não sabemos, né, se ele está falando que isso é literalmente a maneira como se conversa lá, ou alguns sugerem, isso é só uma maneira de dizer que não são línguas humanas, são celestiais. Eu digo, nos falta mais informação para explorar a fundo o detalhe, mas ele abriu um leque de possibilidade, algo diferente, que não sejam apenas línguas humanas, que não estamos falando de línguas conhecidas. Outro dia eu vi uma pessoa tentando explicar quando Paulo diz, dou graças a Deus que falo mais em línguas do que todos vós. Estava falando da quantidade de idiomas que ele sabia. Aí eu olho e digo, mas deve estar de brincadeira para falar uma coisa dessa. Porque em 1 Coríntios 14, 13, Paulo diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Você está falando de uma língua natural, que é o conhecimento humano, para que eu vou orar? Vai orar para poder interpretar uma língua que ele já sabe interpretar. É isso. Segundo, como é que isso seria uma manifestação do Espírito Santo se qualquer ímpio pode aprender uma língua natural? E como que ter uma língua natural faria esse ímpio que tem um conhecimento de um outro dialeto oferecer qualquer coisa para a edificação da igreja? Se Paulo está dizendo que as línguas que ele falava diz respeito mera e simplesmente a línguas humanas, o que é que Paulo diz? Eu prefiro falar 5 palavras com entendimento no meio de vocês do que 10 mil em línguas. Né? Era só Paulo pegar o entendimento que ele tem das línguas e traduzi-las. Mas ele está dizendo que as línguas não serão entendidas pelas pessoas, a menos que haja interpretação. Se ele falasse de algo natural, havia interpretação. As pessoas querem humanizar demais uma manifestação sobrenatural, para com isso tentar justificar a ausência da experiência, e não para ser coerente com a doutrina. Nossa, isso daqui, meu irmão, para poder justificar a ausência da experiência. É basicamente assim, a pessoa cai no comodismo de, eu não falo em línguas estranhas, né? E engraçado, eu já orei enquanto isso, mas nada acontece comigo. Então, para haver um conforto no meu pensamento, né, no meu coração, uma tranquilidade, eu acabo pendulando para um lado das pessoas que acreditam que, de fato, não existe esse negócio de línguas estranhas, né? Língua dos anjos, mas sim um dialeto diferente, um idioma diferente. Gente,
Quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 14, isso quebra todo tipo de pensamento desse tipo. Quebra. Principalmente quando a gente já começa ali logo pelo verso 2 do capítulo 14, onde ele fala que as línguas são estranhas e ninguém as entende. Isso tá lá escrito na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Eu vou lê-la aqui para você entender. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Peraí, existe uma língua que é desconhecida. E essa língua não é falada aos homens. Peraí, se fosse uma língua idiomática, se fosse uma língua diferente, somente pelo fato de ser um idioma diferente, por que é que ela não é falada aos homens? Somente a Deus? Mas peraí, se é uma língua idiomática, é claro que é falada aos homens. Mas Paulo não está dizendo de uma língua idiomática aqui. Ele está falando de uma língua estranha. E língua estranha, ninguém a entende, senão a Deus. Para você entender, é necessário se levantar um intérprete. Ele vai tratar desse assunto ainda dentro desse capítulo 14. A verdade é que ele fala, ninguém entende. Por que não fala aos homens, senão a Deus? Porque ninguém entende. Por que ela é desconhecida aos homens, porém é conhecida de Deus? Porque é algo celestial, é algo sobrenatural, é algo diferente. Não é uma língua idiomática. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Ponto, né? Vírgula. Senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala em mistérios. Meu irmão, porventura, é sério que você ainda acredita que ele está falando de uma língua idiomática? Já que ele está tratando desse assunto logo no verso 2 do capítulo 14? Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Se eu falasse aos homens, não é desconhecida, meu irmão. Se eu falasse aos homens, poderia ser uma língua idiomática. Mas ele é bem claro aqui, ele é bem incisivo. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Ele não está falando aqui de um idioma diferente. Peraí, meu irmão. Peraí. Ele não está falando aqui de um idioma diferente. Não fala aos homens, senão a Deus. E em espírito fala em mistérios. Aí, peraí, agora você vai me dizer que uma língua idiomática diferente é mistério? Aonde que é mistério, meu irmão? Me ensina, me mostra onde que é mistério. Porque se eu estudar uma língua diferente, eu vou aprender. Aí não é mistério. Não tem mistério aqui. Se eu estudo uma língua diferente, se eu trazer um tradutor, né? Se eu trazer um tradutor e falar essa língua diferente pro povo, deixou de ser mistério também, não é mistério. Enfim, dá pra ser falado aos homens. Essa língua que Paulo tá falando, não. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém a entende. E em espírito fala em mistérios. Enfim, eu te recomendo a ler essa carta que ele escreve aos 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ali em diante, mas do verso 2 também. Enfim, eu te recomendo fortemente você abrir a sua Bíblia e ler aquilo que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 2 ali em diante. Eu tenho certeza que a tua mente vai abrir enquanto esse assunto, porque o fato é que existe sim uma língua estranha que os homens não a entendem se não for interpretada, porque existe sim o dom da interpretação de línguas. Inclusive, Paulo vai dar alguns conselhos. Enfim, lê ali, eu tenho certeza que a sua mente vai abrir enquanto esse assunto. E meu irmão, minha irmã, para você que chegou até o final, tem um grande presente para você. Antes, quero aqui te fazer 3 perguntas. Primeiro, você tem dificuldade de entender a Bíblia? Segundo, você tem dificuldade de discernir na sua cabeça quando é Deus falando com você, quando são vozes da sua cabeça ou quando é o inimigo assoprando algo? E última pergunta, você tem dificuldades de aumentar a tua fé no dia da aprovação? Se a tua resposta foi sim para alguma dessas 3 perguntas, definitivamente o discipulado bíblico é para você. No meu discipulado bíblico, eu vou abordar com você os 13 principais assuntos bíblicos que te darão base para você ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. E para você ter acesso ao meu discipulado bíblico é muito simples. Basta você acessar agora o meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link disponível para clique. Clicando nesse link, você vai entrar até o meu site, e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e lá eu vou te explicar mais sobre o meu programa de estudo do discipulado bíblico. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e a gente se vê lá do outro lado.